Será que a gente está vendo a história se repetir e vamos ter agora em 2024 uma bolha parecida com o que a gente teve nos anos 70 com as Nifty 50s e em 2000 com a bolha das .com? Se quiser entender melhor, fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo no canal, não esquece de se inscrever por aqui para você não perder os nossos próximos vídeos sobre mercado e macroeconomia, e também deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. No final de novembro saiu um artigo muito interessante aqui na MarketWatch e também lá na Morningstar, avisando os investidores do que o que aconteceu lá em 1970 com as Nifty 50s talvez esteja se repetindo agora com as Magnificent Seven, que são as 7 maiores empresas do S&P 500. Para quem não conhece, as Nifty 50s e a bolha e o problema que a gente teve lá nos anos 70 é que lá naquela época era muito comum se investir numa lista de 50 empresas que eram consideradas ótimas empresas para você se ter no longo prazo. Então eu pedi aqui para o ChatGPT trazer uma lista das Nifty 50s, que eram essas 50 empresas de qualidade. Ele trouxe aqui algumas, né? A gente tem a Procter & Gamble, a gente tem a Johnson & Johnson, McDonald's, Exxon, Pfizer, então tem várias empresas conhecidas, mas também tinha muita empresa aqui que já nem existe mais, ou então que não deram bons resultados. O Charlie Munger já chegou até a comentar que na época ele viu uma empresa que vendia equipamento de costura que estava sendo negociada a 60 vezes lucro, então ele achava uma insanidade o que estava acontecendo nos anos 70. E pouco tempo depois, no meio ali da década de 70, a gente teve um crash na bolsa que derrubou bastante essas empresas, principalmente essas da Nifty 50, que eram empresas muito conhecidas e que todo mundo tinha na carteira, todos os investidores tinham, os grandes fundos, então todo mundo acabou perdendo muito dinheiro naquela época. E o que tem de tão em comum entre o que aconteceu nos anos 70, a bolha de 2002 e o que pode estar acontecendo agora entrando em 2024? Tem duas semelhanças, né? Dois fatores que marcaram muito esses dois períodos, dos anos 70 e 2002. O primeiro deles é uma grande concentração no mercado em poucas empresas. Então, tanto lá nos anos 70 quanto na bolha das .com nos anos 2000, a gente tem uma grande concentração do total do mercado na mão ali, no capital, no market cap de poucas empresas. Então, lá nos anos 70, as Nifty 50s, né, as 5 maiores, representavam cerca de 22% do mercado. Na bolha de 2000, a gente tinha ali que as 5 maiores representavam cerca de 18%, e agora as 5 maiores, né, na verdade as 7, porque agora a gente chama de Magnificent Seven, as 7 maravilhas, representam cerca de 30% do mercado, já passaram esse valor aqui de 2020 desse gráfico que eu trouxe para vocês. Mas quem são essas Magnificent Seven, né? Quem são essas 7 maravilhas? Basicamente, as 7 maiores empresas de tecnologia, a Apple, a Microsoft, a Google, a Amazon, a Nvidia, Tesla e Meta. Todas elas, inclusive, a gente tem lives aqui e análise de resultados no canal, então se você quiser entender mais um pouco sobre elas e o resultado e o momento de cada uma delas, é só você pesquisar aí, Já Invest, Apple, que você deve achar. E a segunda característica marcante é que normalmente essas empresas são negociadas a múltiplos muito altos, então quando a gente compara os 3 períodos, desde lá dos anos 70, as Nifty 50s, onde a gente consegue enxergar aqui grandes empresas como Coca-Cola, McDonald's, Texas Instruments, a média de preço-lucro ali daquelas empresas naquele momento era de 56 vezes o lucro dessas empresas. Algo semelhante a gente viu na bolha dos anos 2000, onde a gente tinha empresas de tecnologia, ainda a Microsoft, mas a gente tinha Intel também, a Dell e várias outras empresas, com uma média de PL de 60 vezes. E quando a gente olha essas 7 empresas agora em 2023, a gente vê algo muito semelhante também, com um preço-lucro na média aí de 53 vezes, com valores muito altos, como da Nvidia 115, a Tesla 75, a Amazon 68. Então, tem bastante similaridades. A gente tem primeiro a concentração no peso total ali representativo do S&P 500 e em segundo lugar esses múltiplos que são muito acima da média histórica do S&P. E o que ajuda a corroborar que a gente está enxergando possivelmente uma bolha nas empresas de tecnologia, ou pelo menos nessas 7 grandes empresas, é que o S&P 500, quando a gente desconsidera essas empresas, está praticamente de lado no ano de 2023, tendo aqui uma alta pequena ali, leve de 6%. Quando a gente olha essas empresas exclusivamente, são elas que estão carregando essa alta de 19% do S&P no ano. Então elas sozinhas estão ali na média com uma alta de 73%. Então fica realmente essa impressão de que somente essas empresas estão subindo no ano e que elas possivelmente estão ali numa bolha por si só, né? Que essas empresas estão sendo infladas pelo mercado e estão com preço-lucro muito alto, estão com múltiplos altos e tem muito fluxo de capital indo somente para essas empresas porque as outras não estão acompanhando todo esse otimismo.
otimismo. Além disso, tem outra coisa acontecendo agora que só aconteceu nesses outros dois momentos, que é o fato de o mercado americano estar com uma performance muito melhor do que a performance global de ações. Então aqui a gente consegue ver que desde os anos ali 2020 e 2021, a gente tem visto que as ações americanas têm subido, enquanto que as ações globais ficaram mais de lado ou até mesmo caindo dependendo do país. Isso aumenta o diferencial, ou seja, o quanto que a bolsa americana está performando acima dos seus pares globais. E só aconteceu de ficar muito acima da média histórica em outros dois momentos, que foi justamente na bolha dos anos 70 e na bolha dos anos 2000. Um outro sinal de que a gente está vivendo um momento que pede um pouco mais de cautela no mercado americano é o fato de que o total de empresas de tecnologia em relação ao total de empresas que são small cap atingiu aqui máximas históricas não vistas ali desde a bolha dos anos 2000. Então, atualmente, né, em dezembro de 2023, cerca de 90% das empresas small caps no mercado americano são de tecnologia, e isso não acontece já desde ali do início dos anos 2000. Qual que é o problema nisso, né? Não teria problema nenhum, só que a gente sabe que empresas de tecnologia normalmente são valorizadas ali com altos múltiplos e não necessariamente, né? A grande maioria delas não vai dar certo no futuro, não vão conseguir gerar resultados, são grandes apostas na maioria das vezes, principalmente as empresas de software. Então, pode ser sim que a gente esteja no momento vivendo ali uma certa bolha de tecnologia, tanto nas grandes empresas que estão carregando a performance do S&P no ano, como também nas pequenas empresas que agora a maioria a gente já sabe que são de tecnologia. E aparentemente os gestores de hedge fund lá no mercado americano já perceberam que tem algo de errado com o mercado, porque desde setembro eles vêm reduzindo a participação que essas 7 grandes empresas têm dentro do fundo deles, ou seja, eles estão cada vez investindo menos nessas 7 grandes empresas. Mas será então que a gente vai ver a história se repetir e vamos ter um crash no ano de 2024? Na minha visão, não, tá, pessoal? Por dois principais motivos. O primeiro é que a situação agora é muito menos irracional do que nos outros períodos, tá? Apesar de que sim, essas empresas estão com múltiplos altos, né? Uma média aqui de 53, a gente sabe que várias delas vão ter uma normalização ali dos seus lucros em até 1 ano, 2 anos, que vai trazer esse PL para baixo. Então, a própria Nvidia, que teve ali alguns eventos não recorrentes nos trimestres passados, que tá com o lucro ali um pouco amassado, a tendência é que o PL da Nvidia volte para a normalidade ali de 50, 60, que ainda é alto, mas já vai trazer para baixo essa média. A Amazon também, que sofreu nos últimos anos por conta do crescimento, mas já deu um ótimo resultado agora no terceiro trimestre. Se ela se repetir assim no próximo ano, o PL dela também deve cair, e as outras também dessa mesma forma. Então, as empresas hoje não têm tanta irracionalidade no preço como foi lá nos anos 70, como foi nos anos 2000, e também essas empresas são bem mais lucrativas do que naquela época, né? Nos anos 2000 a gente sabe que tinham empresas ali que eram simples projetos, eram assim, PowerPoints mesmo, apresentações, ideias do que poderia acontecer, não davam resultado, não davam lucro, não davam receita, diferente dessas grandes 7 empresas, né? Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês alguns números dessas empresas, né? Então todas elas empresas altamente lucrativas, com margens altas de 40, 60, 70%, com margem EBITDA, com lucro líquido. Então são empresas que dão lucro, são empresas que têm aí resultados crescentes. Então quando a gente pega aqui a Microsoft, por exemplo, a receita cresceu 13% ao ano, Google 18% ao ano, a Amazon 20%, a Nvidia 30% ao ano. Então são empresas que dão resultado, empresas com milhões de funcionários, né? Quando a gente pega todas elas juntas aqui, tem empresas de 66, 127 mil funcionários, 1,5 milhão de funcionários. Então são empresas gigantescas que geram caixa, que dão resultado, que dão lucro, que muitas vezes pagam dividendo ou fazem recompra, muito diferente do que a gente teve lá nos anos 70 e nos anos 2000, que muitas vezes as empresas ainda não estavam assim. Nos anos 70 elas já estavam assim, é verdade. O problema é que elas eram queridinhas ali, veio um crash que derrubou muito elas, e o problema nos anos 2000 é que eram muito ideias e projetos e não davam resultado. E quando a gente compara o lucro por ação do S&P 500 de agora versus o que aconteceu, por exemplo, nos anos 2000, vocês vão ver que não tem tanta similaridade. Enquanto que agora a gente teve uma queda aí no lucro por ação de 12%, 7% ali do S&P 500 no ano de 2023, comparando ali trimestre a trimestre, a gente viu lá que nos anos 2000 a gente teve uma queda absurda e realmente as empresas foram ali para uma queda de 40, 50% no lucro por ação frente ao ano anterior, né? Ou seja, 2001 frente ao ano 2000 e assim sucessivamente. Então teve uma derrocada, teve uma piora muito forte no fundamento das empresas que não parece que está no horizonte. Então tudo leva a gente a crer que o pior momento da economia americana passou e realmente a gente teve uma piora de fundamentos na maioria das empresas, teve uma queda de lucro por ação, mas não foi uma queda tão significativa assim, foi uma queda de apenas 5%. Precisaria de muito mais do que isso para justificar uma queda de 50% no mercado de ações, que foi o que a gente viu nos anos 2000 e o que a gente viu nos anos 70. E o outro motivo pelo qual eu não acredito que a gente vai ter uma queda no mercado geral é justamente esse gráfico aqui.
Se você olhar, realmente as empresas que subiram no ano foram justamente essas 7 empresas. Então a gente pode ter um crash ou uma possível queda, uma possível correção nessas 7 empresas, mas na minha visão não faria tanto sentido todo o mercado acompanhar essa queda, justamente porque essas outras empresas aqui estão com uma precificação muito normalizada. Então quando a gente pega o lucro, o PL, né, dessas outras empresas, as outras 493 empresas, elas estão muito em linha com o histórico recente da bolsa. Nesse período de juros alto, a gente acaba tendo uma diferença ali na precificação, mas mesmo assim muito em linha ali com o histórico, né? As únicas que estão fora do normal são justamente essas 7. Então, na minha visão, não faria sentido todo o mercado cair, justamente porque não tem nada de anormal acontecendo com o restante do mercado, somente essas 7 empresas. Então, eu ficaria bem surpreso se essas empresas caíssem e todo o mercado caísse junto. Isso poderia ser sim uma grande oportunidade para comprar essas outras 493 empresas aqui por um preço ainda mais barato, né? Inclusive, a gente procura oportunidades nessas outras empresas. Essas grandes 7 a gente fica um pouquinho mais de fora, mas a gente ainda acredita que tem sim oportunidades no mercado americano, justamente porque quando a gente olha aqui no ano, essas empresas não se mexeram de lugar as suas ações. Então tem muita oportunidade ainda no mercado, tem muita empresa que dá bons resultados e o mercado só tá olhando para essas 7. Então não, pessoal, na minha visão a gente não deve um crash no ano que vem, mas eu quero saber a opinião de vocês. Me falem, vocês acham que a gente vai ter uma queda, um bear market em 2024 parecido com o que a gente teve nos anos 2000 e nos anos 70? Me falem nos comentários que eu respondo todo mundo. E se você quiser uma ajuda, um portfólio, uma carteira recomendada para você começar a investir no exterior, você pode ter, né, e se tornando aí um assinante Pro, escaneando esse QR Code que está aqui do lado ou clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai direto para um site, explica tudo sobre o que é ser um assinante Pro, quais são as nossas carteiras, e a gente tem inclusive uma carteira global que está indo muito bem, tem uma empresa lá que está dando uma performance de mais de 200% para você ter ideia. Então pelo vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.